Olá, meu nome é Ângela Lianati e você está no meu canal Sobreviver. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu gostaria de contar para vocês sobre a ansiedade, sobre o transtorno de ansiedade generalizado, como ele acontece no nosso organismo e alguns sintomas que a gente precisa reconhecer. Antes de tudo, eu gostaria então de contar uma historinha para vocês de como tudo isso começou a acontecer. Vamos lá então. O homem pré-histórico, ele precisou fugir de predadores, precisou correr atrás de presas, precisou se proteger dos fenômenos naturais, e tudo isso apenas para que ele conseguisse sobreviver. Tudo isso fez com que aflorasse alguns instintos e que esses instintos se desenvolvessem na raça humana. Um desses instintos é o que a gente conhece por ansiedade. E essa ansiedade ela é gerada por causa de um medo em situações identificadas como perigo iminente. Então, apesar do sentimento ser algo inato desde as suas origens, alguns cenários que despertam estado de alerta parecem ser maiores hoje em dia, já que a civilização trouxe com ela outros problemas modernos, como medo de perder emprego, como o medo da violência, medo de ficar doente, medo de não conseguir pagar suas contas e até mesmo esse medo de não conseguir viver com o básico. Então, o nosso maior desafio nessa rotina incessante é saber identificar de uma forma saudável tudo o que acontece ao nosso redor para que a gente possa evitar que o gatilho da ansiedade seja disparado por motivos insignificantes. Bom, então sentir medo é um estado neurofisiológico que ocorre naturalmente, mas que possui uma função de preparar o nosso organismo diante de uma situação real, ameaçadora e perigosa para a nossa vida. Então, nessas circunstâncias, o organismo ele se prepara para enfrentar o perigo, como fugir, se proteger, mas diferentemente dos homens da caverna, hoje em dia a gente não precisa mais colocar a nossa vida em risco para trazer o jantar para casa, né? Vamos ali buscar um javali, né? Mas precisam enfrentar outros tipos de problemas, praticamente matando o leão por dia, ainda que esse leão não ruja. Esse leão, apesar de não rugir, né, gera um medo enorme. E é natural que a gente sinta ansiedade diante de novas situações, como quando a gente está prestes a alcançar um objetivo importante para a nossa vida. Então, o simples receio e a ansiedade pelo desafio podem comprometer o bem-estar e aí ele se torna uma verdadeira ameaça que não vai escolher sexo, não vai escolher idade. Então, essa expectativa exacerbada sobre o futuro próximo faz com que surja na gente uma sensação de que algo muito ruim vai acontecer, sem que você tenha absolutamente nenhum controle, nenhum domínio sobre isso. Bom, então se você está diante dos sintomas de ansiedade generalizada. Então, basicamente, a gente pode entender a ansiedade como um sintoma disfuncional que gera um conjunto de sensações físicas, psicológicas, como medo e atenção, que naturalmente surgem perante uma situação identificada pela mente como perigosa ou um sofrimento iminente. Então, o transtorno de ansiedade ele pode ser caracterizado quando o indivíduo apresenta respostas cognitivas, comportamentais, emocionais e fisiológicas relacionadas a preocupações e medos exagerados a determinadas situações ou eventos que ainda não aconteceram. Então, a ansiedade ela se inicia devido a um fator estressante. E o estresse é um estado emocional que desequilibra o organismo. Já o fator estressante é o que provoca esse desequilíbrio. Por exemplo, uma doença, uma separação, a morte de um ente querido, mas também coisas simples como, por exemplo, o barulho no despertador. É importante a gente saber que para cada pessoa existe um ponto para aguentar um fator estressante e que quando esse ponto ultrapassa o nosso limite, então vai gerar uma ansiedade em um nível patológico, podendo levar ao transtorno de ansiedade generalizada ou, em alguns casos, né, a síndrome do pânico. Então, o transtorno mental, ele foi por muito tempo subestimado
E ele foi considerado exagerado, era algo temporário, mas já consideram hoje em dia que ele pode interferir em vários aspectos da nossa vida social e profissional. Então, atualmente, a ansiedade fora de controle é categorizada como uma patologia, tanto que está presente no Manual de Diagnósticos Estatísticos de Transtornos Mentais, que a gente conhece por DSM, desde a década de 80. Então, a partir de então, os sentimentos de alerta constante, eles se desdobraram em alguns outros males, como a fobia, síndrome do pânico, além do próprio transtorno de ansiedade generalizada. Então, para a gente ter uma ideia da amplitude e da interferência na rotina, a ansiedade está entre os problemas mentais, que ocupa o terceiro lugar em motivo de afastamento do trabalho no Brasil, segundo os dados do INSS. Então, a ansiedade, ela passa a fazer mal quando o indivíduo não consegue realizar pequenas atividades do dia a dia por acreditar que possa ter uma crise, ou seja, ele começa a evitar situações para não sentir esses sintomas, o que é grave. Então, o transtorno de ansiedade, ele tem tratamento, podendo até ser curado. Mas é importante a gente saber que a ansiedade jamais vai desaparecer do nosso corpo, já que é algo nato. O importante é a gente aprender a conviver com ela da forma mais saudável possível. Então é natural que a gente sinta ansiedade em alguns momentos, certo medo de que as coisas não vão funcionar tão bem. Mas o importante é que a gente possa enfrentar o receio. E a ansiedade possa vir a ser uma mola propulsora para que a gente possa realizar os nossos objetivos, os nossos desejos, lidar bem com o sentimento. E na realidade, é algo que deve ser feito desde sempre para que o transtorno não se instale, apesar de ainda existir quem considere tudo isso uma frescura. Infelizmente acontece. A ciência prova que é algo muito sério, tanto que há ações químicas no nosso cérebro. E uma das reações da ansiedade no nosso organismo é a maior produção de noradrenalina e adrenalina, que são hormônios neurotransmissores que atuam como disparos elétricos no cérebro e na comunicação entre os neurônios. A produção desses neurotransmissores acontece em situações de perigo e de estresse reais ou imaginários, atuais ou que ainda simplesmente não aconteceram. Então, são esses os responsáveis por deixar o nosso corpo em estado de alerta, preparando para enfrentar o perigo. Então é dessa reação que vão surgir os sintomas físicos de uma crise de ansiedade, como, por exemplo, aceleração dos batimentos cardíacos, uma rigidez muscular, além de preparar o corpo para algo que a nossa mente acredita ser arriscado para a nossa sobrevivência. O distúrbio sem controle, a ansiedade sem controle, pode realmente comprometer permanentemente outras esferas do nosso organismo. A ansiedade e o estresse crônicos podem afetar áreas do nosso cérebro, que influenciam, por exemplo, na nossa memória de curto e longo prazo, na nossa produção de substâncias químicas e que pode resultar num desequilíbrio emocional. Então, as pessoas que sofrem com ansiedade ainda possuem dificuldade para dormir, o que acarreta uma redução significativa da concentração nas atividades diárias e até da nossa produção. Então, apesar dessas alterações todas, não foram encontradas modificações fisiológicas no nosso cérebro. A ansiedade, então, ela vai englobar alguns sintomas físicos que podem ser dor de cabeça, dor de estômago, a rigidez muscular, como eu havia dito, a insônia, o suor, frio, a boca seca, tontura. Então, também falei sobre a aceleração dos batimentos cardíacos, pupila dilatada, respiração ofegante, a falta de ar, então aquela pressão aqui no peito, alguns sintomas cognitivos também, como a preocupação excessiva, a atenção prejudicada, a irritabilidade, pensamentos de que eu não vou conseguir, e se tudo der errado, isso não vai dar certo, e eu não vou conseguir gostar de mim, e uma tragédia vai acontecer. Bom, e também existem alguns sintomas comportamentais, né? Como a gente começar a evitar as situações,
roer as unhas, dificuldade para falar, para tomar decisões, comer compulsivamente, a sensação de impotência diante do isolamento social, nervosismo. Então, em outras palavras, trata-se do transtorno de ansiedade generalizada. Eu espero que o vídeo de hoje eu tenha ajudado você a reconhecer alguns sinais, conseguir controlar para que não chegue ao transtorno de ansiedade generalizada e também poder reconhecer isso em outras pessoas e ajudar. Não tenha preconceito contra os transtornos mentais, todos nós estamos sujeitos a sentir esse tipo de coisa, mas precisamos aprender a identificar esses sintomas, aprender a controlar e, na ausência ou na dificuldade desse controle, buscar o psicólogo e o psiquiatra, que são os profissionais que realmente, efetivamente poderão lhe ajudar. Então, por hoje é só. Muito obrigada, gente. Tchau, até a próxima.